Sempre gostei de brinquedos falsificados. São hilariamente horríveis. A maioria é bem mais barata do que itens colecionáveis artificialmente raros, e geralmente rendem conversas muito mais interessantes do que os originais. Sei que não é legal apoiar fontes ilegais, mas todo mundo é uma engrenagem na máquina de fazer dinheiro. Então vivo para me divertir. Podem me chamar de catador de lixo ou algo assim. De qualquer forma, prefiro vasculhar a internet em busca das falsificações mais estranhas que consigo encontrar. Tem uma prateleira inteira dedicada a brinquedos e bugigangas, falsificados de todos os tipos, como Sonic the Hedgehog, My Little Pony, Mario, Dragon Ball, Pokémon, o que você imaginar. Mas chega de me gabar de coisas que só eu acho legais. Quero falar sobre uma descoberta inusitada que fiz no eBay, antes que seja tarde demais. Encontrei um daqueles anúncios baratos de figuras falsificadas de Pokémon em grande quantidade. O eBay está cheio deles, mas esse em particular me chamou a atenção justamente por ser tão ruim. As fotos eram exclusivas daquele anúncio específico, em vez de serem as mesmas fotos genéricas usadas por vários outros, e a localização supostamente era no meu estado, e não em algum lugar não especificado em Hong Kong. E quando vi as figuras nessas fotos, soube que tinha encontrado o Santo Graal. Veja bem, a maioria das figuras falsificadas de Pokémon tem uma pintura torta, na melhor das hipóteses quase irreconhecível, na pior. Às vezes, os rostos são mal pintados e descentralizados, às vezes faltam detalhes, às vezes a cor está completamente errada. Geralmente, porém, o Pikachu do conjunto parece perfeitamente bem, embora um pouco diferente. Quero dizer, todo mundo sabe como Pikachu é. Como é possível errar? Além disso, eles costumam colocar as figuras mais bonitas na frente, na esperança de que você não perceba o Breloom verde vômito, meio pintado e com um olho só, lá atrás do Pikachu perfeito que eles querem que você veja. Então, quando a foto do lote mostrava um Pikachu cinza rosado esquisito com olhos vesgos bem no centro, eu sabia que só iria piorar, ou melhorar, dali em diante. E ao inspecionar a imagem eu estava certo. Não havia um único Pokémon que parecesse certo. Raramente tinham a cor correta, e vários tinham os rostos completamente deformados, às vezes até com mais ou menos detalhes. A melhor parte custava cerca de $2,50, por um lote de 30. Isso dava menos de 10 centavos por figura, então obviamente eu comprei na hora. Embora as figuras supostamente fossem enviadas ao meu estado, levaram 1 ou 2 meses para chegar. Problemas com a embalagem, imaginei. No dia em que chegaram, abri a caixa ansiosamente e coloquei as figuras na mesa. Não vou descrevê-las todas, já que eram 30, mas eram tão ruins quanto as fotos mostravam. Fiquei muito contente por ter conseguido o Pikachu esquisito, que eu apelidei de Pinkachu, mas também consegui outros bons, como um Flareon azul neon com uma juba vermelha e um olho bem mais baixo do que o outro, um Rayquaza amarelo escuro com linhas brancas simples no lugar das marcas, um braço faltando e olhos que pareciam mais com que os de um Charizard, e um Snubbull rosa choque que parecia que alguém tinha mergulhado a metade de baixo em tinta preta, desenhado pontinhos para os olhos e pronto. Juntei todos de volta na sacola e os levei para a sala, onde guardo minha prateleira de falsificações, mas acabei não os exibindo, porque quando entrei, uma enxaqueca repentina me atingiu e tive de me deitar no sofá. Me senti péssimo, minha cabeça estava girando e achei que ia vomitar, mas devo ter adormecido ou desmaiado. Acordei me sentindo bem melhor, embora ainda muito grogue. Tinha um gosto ruim na boca e minhas mãos doíam. Então acordei de vez e descobri que tinha rasgado o saco plástico enquanto dormia, e aparentemente estava tentando enfiar as miniaturas na boca. Cuspi um Dratini verde neon e um Pampur cinza de 3 olhos da minha boca agora dormente. Provavelmente eu deveria ter ligado imediatamente para o centro de controle de intoxicações, porque não fazia ideia do que poderia ter na tinta daquelas coisas, e definitivamente não deveria estar perdendo a sensibilidade da boca, mas não liguei. Não sei por que não liguei, acho que simplesmente não me passou pela cabeça porque estava ocupado demais surtando. Contei as miniaturas e por sorte não engoli nenhuma, embora tenha descoberto que na verdade tinha 31 no saco. Não ia reclamar de uma a mais, mas ainda assim foi estranho. Juntei os que eu não tinha tentado comer dormindo e os arrumei na prateleira improvisada, separando os outros para limpar depois. Então fui beber água para tirar o gosto horrível da boca.
mas devia estar mais cansado do que pensava, porque vi meu reflexo e parecia que um dos meus olhos estava de lado ou algo assim, e a íris estava estranhamente manchada, como se a cor estivesse vazando. Esfreguei os olhos e voltou ao normal, mas eu ainda não conseguia parar de pensar nisso. Imaginei que estivesse apenas muito cansado ou algo do tipo, ou morrendo de intoxicação por chumbo, mas por algum motivo não consegui me obrigar a ligar para o hospital, embora não soubesse que horas eram. Não é como se eu não tivesse relógios nem nada, eu simplesmente não conseguia ler as horas. Como livros em sonhos, os números eram apenas rabiscos borrados. Então fui desajeitadamente para a cama, e praticamente desmaiei ali mesmo. Devo ter levado os Dratini e Pepper comigo por algum motivo, porque eles estavam em cima do despertador da mesinha de cabeceira quando acordei. Foi uma surpresa muito nojenta, quando estendi a mão para desligar o alarme e senti as figuras ainda molhadas, e agora meio pegajosas. Eu não liguei o alarme naquela noite, então não sei por que ele tocou. Mas levantei da cama e a primeira coisa que fiz foi limpar aquelas figuras malditas e colocá-las na prateleira. Havia mais figuras do que eu me lembrava, eu acho. Não contei de novo, porque ainda me sentia enjoado. Minha boca estava começando a recuperar a sensibilidade, mas parecia estranho. O gosto de tinta não saía, e parecia que minha boca e garganta inteiras estavam formigando. Meus dedos pareciam estar queimando, e aparentemente na noite anterior eu nem tinha tirado os pedaços do saco plástico debaixo das minhas unhas. Os pedaços estavam quase cravados ou algo assim, então tive que usar uma pinça para tirá-los. Quase acabei, não, deixa pra lá. Só vou dizer que tinha um pouco de sangue. Eu não tomei cuidado e estava muito cansado. Eu ainda não tinha mencionado, mas trabalho como caixa de supermercado. Tenho quase certeza de que trabalhei naquele dia porque me lembro claramente do meu chefe dizendo que eu estava com uma aparência horrível e eu ficando olhando para ele até que ele simplesmente se afastou. Talvez eu tenha deixado desconfortável. Também me lembro de ter visto um garoto no caixa com os pais e de ter ficado olhando para a camisa dele em silêncio, o tempo todo, até que a mãe me chamou de esquisito. Mas eu não podia evitar. O garoto estava usando uma camiseta de Pokémon com o Pikachu, com os olhos vesgos e tudo. Não sei quando cheguei em casa, mas acho que os pneus do meu carro furaram. Acho que talvez eu tenha furado, não me lembro. Só de pensar já me dá ânsia. Dessa vez, a prateleira definitivamente tinha mais figuras. Devo tê-las colocado lá. Ouvi dizer que a intoxicação por chumbo afeta a mente e a memória, causando alucinações. Então talvez eu tenha me intoxicado por chumbo quando tentei comer as figuras e estivesse morrendo lentamente. Pensei em ligar para o 90 ou 911, dependendo do país. Mas depois joguei meu celular fora. Em vez disso, subi as escadas e pesquisei na internet por Pokémon bons e fiquei rolando a tela por algumas horas. Os rostos e as cores estavam todos errados, ou talvez estivessem certos. Encontrei mais algumas figuras debaixo da minha mesa quando me levantei. Mais tarde à noite, minha casa começou a cheirar plástico queimado. Meu micro-ondas ligou sozinho e havia algumas figuras falsificadas de Pokémon derretendo lentamente dentro dele. Tirei-as, limpei mais figuras da mesa e acho que comi o plástico. Minha boca não parou de arder desde então, mas talvez tenha sido outra coisa. Está tudo bem. Desculpe. Estou escrevendo cada vez pior, não é? Tem cheiro de plástico por toda parte e me deixa tão enjoado que é difícil pensar. Mas tudo bem. Acho que consigo terminar. Depois de talvez ter ingerido plástico, comecei a juntar todos os espelhos da minha casa. Precisava jogá-los fora, porque sempre que me olhava neles, não me via bem. Parecia que a pintura estava mal feita. Ainda vejo meu reflexo em outras coisas, como na água e na tela do computador, mas tento não olhar. A prateleira de figuras falsificadas está transbordando e elas estão caindo no chão. Percebi que as outras falsificações que eu tinha lá são aceitáveis, como um Charmander de pelúcia um pouco fora do padrão, que ainda parece um Charmander. Mas quando olho para uma imagem de um Charmander em qualquer outro lugar, não me parece bem. As cores estão erradas, o rosto é torto e parece muito plástico. Talvez eu tenha acostumado. Não é tão ruim assim, na verdade. Tive que trancar a porta porque as pessoas ficavam tentando entrar. Se entrarem, vão ver. Não posso deixar que vejam, senão algo pode me acontecer. Agora tenho que andar com cuidado pela casa para não pisar nas figuras. Não quero quebrá-las, já que são tão frágeis.
Mas pisei em uma sem querer hoje de manhã. Pelo menos acho que foi sem querer. Mas eu estava pisando nela com muita força várias vezes. Depois que o plástico quebrou, ela começou a fazer um barulho de carne moída. Aí as outras também racharam.